Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O Brasil que Pulsa, o Brasil que faz acontecer. A nossa meta, o nosso grande objetivo, o nosso propósito é levar cultura, conhecimento e entretenimento. Com verdades que são literais, não necessariamente verdades absolutas, ou seja, nós gostamos do questionamento. Questionar é uma das nossas missões. E hoje nós estamos com Ricardo Braz e Silva, psicanalista, um guri ímpar que foi desbravar a experiência em outros países, traz consigo uma bagagem de filho, de empreendedor e de psicanalista. Autor do livro Oi, Kevin. Afinal de contas, quem é Ricardo Braz e Silva? Primeiro, o Braz eu coloco no livro, que é uma homenagem ao meu pai, falecido em 2019. Eu não tenho registro, na verdade, mas é uma coisa que eu posso fazer agora. Mas aí no livro eu falei, já é uma hora de poder fazer isso. E eu sou um cara que vem de uma família simples, humilde, como a maioria da minha geração, eu acho. Só que sempre muito curioso, assim, desde a infância, né? Durante a infância eu já achava que tinha alguma coisa no mundo que não era muito parecido com uma forma que eu pensava. E nessas eu vim experimentando a vida, né? Primeiro aquelas que os pais vão decidindo, né? Te colocam na escola que eles querem, na cidade que eles querem e tudo mais. E quando eu ganhei uma certa liberdade para fazer da minha maneira, conscientemente falando, aí eu comecei a fazer a minha maneira. E aí fui para cursos, fui morar fora, fui experimentar terapias, porque sempre tive uma angústia muito grande, que é o que me torna analista, na verdade. Eu vou para análise em busca de socorro, de cuidado naquele momento, que era mais ou menos no meio da faculdade. E aí eu me apaixono pela psicanálise, né, e entendo que o percurso de se tornar analista é fazendo análise, e aí estou aqui. E aí chegou até esse ponto de o Ricardo se materializar no livro. Que bacana. Vamos falar muito sobre esse livro durante nossos 2 dedinhos de prosa. Ricardo, você traz um ponto importante, entre outros, que os pais decidem. Na sua ótica, a decisão dos pais vem com uma segurança de entregar para o filho o melhor que eles têm, e é muito comum na linha da psicanálise de o adulto, em certo ponto, responsabilizarem os pais, né, por eventos e tudo mais. Como é que a psicanálise trata disso? Tá, isso antes de mais nada, é o discurso comum de qualquer adulto que chega em análise. Ele já chega com alguém que é culpado pelas infelicidades dele. Como se fosse uma verdade. Como se fosse uma verdade. Então ele já chega com certeza, né? Olha, foi a minha mãe que fez isso, ou foi o meu pai que fez aquilo, ou qualquer outro adulto ou cuidador da época, né? Um professor, um trauma qualquer. O que a gente busca fazer, né, na medida que o paciente avança nessa dinâmica, vamos dizer assim, é que ele vá se desprendendo da ideia, não das causas e nem da situação, mas da ideia de que alguém fez algo para ele de maneira diretamente objetiva para feri-lo. E aos poucos ele vai diluindo, vamos dizer assim, essa maneira de enxergar a vida, dos adultos da vida dele. Até porque eu entendo que nós damos o que nós temos. Os pais receberam uma carga de orientação e conhecimento dos próprios pais, dos nossos avós, sim, e nos repassam esse ensinamento como se fosse uma verdade absoluta. Até porque se nós olharmos, né, a minha geração, meus avós, as pessoas do campo, meus pais eram do campo, então imagine como que era a disseminação do conhecimento. Sim. Né? Eu estou dizendo até, na minha ótica, até melhor, porque, se me permite, até eu posso estar errado, mas era um conhecimento mais hermético. Então, sim, os avós passavam para os pais para mim não tinha ainda o advento da internet e tudo mais. Exato. Eles tinham muito isso, talvez um aspecto mais pesado, religioso, mas era aquele núcleo fechado de um pequeno bairro, né? Exatamente isso. E aí nós temos valores e tudo mais. Mas há uma frase atribuída a Freud que é mais ou menos assim: um dia devemos deixar de ser as crianças que sempre fomos, deixar as nossas ilusões de lado, enfrentar a vida hostil tal qual ela se apresenta. A isso eu chamo de educação para adultos. Nesse ponto, quem vai para a psicanálise? É a criança que habita no adulto ou é o adulto que habita no adulto? Quem vai para psicanálise... Ou para análise. Quem vai para análise é o adulto levando a criança para ser socorrida. Né? E aí, complementando isso que você disse do Freud, chega a uma conclusão nessa frase que qual é a sua responsabilidade nesse mal de que você se queixa. Né? Em algum momento, na análise, o sujeito vai ter que encarar essa pergunta. Leva-se muito tempo para se diluir, né,
tramas, vamos dizer, trouxe até um cordãozinho aqui para você ver, que é, né, posso escrever na câmera, um nozinho, né, tem outro nozinho e tal, e na análise a gente fala para você ir se desfazendo esses nós, e é uma coisa que acontece à medida que o paciente chega em análise e reclama, ele vai chegar com esse pequeno nó. É um problema com a minha mãe que não deixa a minha esposa em paz. Ou é um problema com o meu pai que me exige mais do que exigiu dos meus irmãos. E aí o analista vai ouvir esse nó e vai com ele em processo de análise. Não quer dizer que cada nó é uma sessão, por isso que a análise é uma análise, né, que é longa, e à medida que ele vai avançando, ele vai fazendo as suas elaborações e desatando esses nós. Mas onde é o problema? Que daí eu trouxe até uma coisa para te mostrar, que é esse aqui é o que chega em análise, isso está em zoom. Isso aí está focado no que ele sente, no que ele percebe de si, da vida e da sua história. Só que o que o analista trata é aqui, ó. Perfeito. Até porque nós estamos falando de uma vida, né? De uma vida inteira. Não de um evento. Exatamente. Então foram 30, 40 anos de uma vida lidando com esse evento ou mais eventos, e a pessoa leva esses 2 ou 3 nós, essas duas coisas pontuais, o que é natural. A gente não exige que ninguém chegue lá com respostas, porque a ideia não é essa. E aí o analista pega esse novelo que pode ser longo, umas análises intermináveis, inclusive. Eu posso afirmar que para isso precisa ter coragem. Muita coragem, porque o que a gente fala sempre é que na análise a gente não insere, a gente remove. Então, tudo de crença, tudo de certeza, tudo de rígido, a gente vai começar a remover juntos com o analisante. Então, remover significa que uma parte vai morrer. Então, aquilo que eu olhava do outro, aquilo que eu percebia de uma família ou de um contexto, vai ter que morrer em mim ou ser ressignificado, que é a melhor palavra. Então, tem que ter coragem para ir ao analista. Por isso que a gente é tão sombrio às vezes. Não, até um filósofo que eu gosto muito, que é Nietzsche, dizia que a serpente que não troca de pele está fadada à morte. E eu descobri que uma serpente troca de pele a cada 3 meses. Uhum. Então, assim, no estado biológico, nós também trocamos de peles a cada 3 semanas, e nós não queremos trocar as nossas convicções. Exato. E aí vem Nietzsche, que diz que as suas convicções são mais nocivas à verdade. Pautado nisso, né, nessa coragem, né, eu lembro muito de um livro que eu gostei, de Carl Rogers, que Tornar-se Pessoa, que diz que quem cura é o próprio, analisando, isso é o nome? Que Isso, analisando, analisante. Porque a cura vem pela fala. Ela fala, exato. E o bom profissional psicanalista sabe fazer as perguntas. Exato. Me fala mais sobre isso. Essa capacidade de, aliás, duas capacidades, né? Primeiro, que tem que ter uma escutativa absurda. Absurdo. Sem julgamento algum. Zero julgamento, que é o ambiente de segurança. E segundo, como é que eu entendo tudo isso de maneira profunda e consigo conectar o discurso, né, com a dor e a pergunta certa. Tá. Bom, primeiro é a escutativa, né? Ela tem que estar realmente apurada, mas onde apura-se a escuta do analista? Na sua própria análise. Então não é uma coisa que você treina. Você pode ler dezenas de livros, ouvir a respeito, mas é na sua análise que você aprende a ter essa escuta, porque você passa a ouvir a si mesmo, antes de mais nada. Então é o seu analista que te provoca a sua escuta, e aí quando você se torna analista, você passa a ouvir. Como que a gente trabalha? Na escutativa a gente não presta atenção em absolutamente nada. Estava até falando para um amigo ontem, a gente usando o exemplo que teve jogo e tudo mais, ouvir do analista é mais ou menos assim. A torcida X desceu o metrô em São Paulo, lotado de gente, e tem um guardinha tentando evitar que eles atravessem a catraca. Pulem a catraca, aliás. O analista, ele está lá do outro lado do corredor, olhando sem olhar para absolutamente ninguém. Até o ponto que ele vê alguém infiltrado de uma outra camisa, de um outro time no meio daquilo. Se o analista presta atenção no foco, ele não escuta. Então, em suma, a análise é ouvir sem ouvir nada, sem pretensão. O analista ele não tem pretensão. Ela está contando sobre o acidente de carro. Deixa eu ouvir que hora que ela vai dizer que a polícia chegou. Já criei uma expectativa. Perfeito. Entende? Eu já comecei a formar uma cena do meu próprio inconsciente. Aquilo ali já é um valor meu sendo colocado na história do outro. E nesse caso seria uma transferência ou uma projeção?
É uma projeção. É uma projeção. A contratransferência, ela acontece quando eu reajo à sua transferência. Ou seja, você passa a me detestar e eu volto a te detestar. Ou eu tento te agir de uma maneira que você não me deteste, por exemplo. Isso é contratransferência do analista. Aí eu tenho que ir aonde? Para o meu divã e para o meu analista para resolver o problema. Porque daí está em mim, não está mais em você. Ou seja, nós buscamos aí uma esfera muito bacana, que é uma das premissas básicas, né, dos emanadas aí, se a gente pensar dos comportamentos, né, a filosofia de Jesus Cristo, que é o amor incondicional. Uhum. Ou seja, eu estou aqui para te escutar e devolver uma pergunta para que você, aí vem Roger, né, através da sua narrativa, tenha um insight e lide com esse insight. Hoje é comum, né, eu tenho até um caso, eu tenho um filho de coração que tem um evento, e nesse evento eles iam fazer uma passeata na cidade e sobre uma suposta agressão a um guri influenciador na cidade. Eu falei, mas como é que você tem certeza, né? Se você ouviu os seguranças? Não. Mas como é que você tem certeza? Ele falou, mas eu ouvi o fulano, que é o influenciador. Tá, mas você não vai ouvir as duas partes? Ele disse, não. Eu falei, mas me dá uma evidência de uma certeza de que o fulano está certo. E ele disse, ele tem 5 milhões de seguidores. Eu falei, o fato dele ter 5 milhões de seguidores evidenciam que ele está certo? Isso me assustou. Porque você não tem, pelo menos, deixa eu ouvir as partes e tirar uma conclusão. Do ponto de vista do analista, ele também tem uma carga, ele passou um dia ruim, tem problemas de relacionamento, tá com problema de grana, tem N situações. Como é que ele vai puro, vai ser amor incondicional, para manter uma escutativa? O que ele faz, o bom analista, para essa entrega seja a totalidade e lembrar que lá tem um guri, né, uma alma, uma guria cheia de problemas que ele precisa usar a sua capacidade para ajudar a desatar o próximo nó. O primeiro é a experiência, né? Porque no começo eu ouvia coisas, né? Mais do que devia e tinha julgamentos. Então a experiência vai te ajudar de alguma maneira. Então, quanto mais pacientes você tem, quanto mais você ouve, mais isso vai ficando apurado. Por outro lado, desmistificar a ideia de que você está no lugar de ajudar alguém. Então, assim, a pretensão, ela tem que ser zero. Você tem que achar que eu estou aqui para te ajudar, mas eu não posso achar isso. Mas não entra uma questão de humildade? Porque se a gente pensar que nós buscamos o tempo todo o reconhecimento, uma das premissas básicas, né, ser e sentir importante, do próprio Carl Rogers, o analista não tem de uma vaidade de falar, pô, eu vou mostrar que eu sou muito bom e o analisando vai me dar crédito porque eu sou bom. Igual os analistas da TV, né? Exatamente. Que passa na série e tudo mais. Isso. Sim, isso pode acontecer. Como eu falo, contra-transferência tem que voltar para a supervisão. Mas aí o analista, ele produz em outros lugares, como num livro, como numa palestra, como nas suas relações, né? Usa da própria análise para lidar melhor com as suas relações. Então, assim, tem vaidade? Tem, mas ela é muito pequena porque o analista, ele continua ali se achando alguém que está num lugar inadequado. Porque eu estou sendo aquilo que você está desejando que eu seja. Então isso já me inadequa de alguma forma. Então não tem como você fingir que não, né? Que alguém está me olhando, alguém está me dizendo, sei lá, tem 30 anos, é mulher, não, tem 25, é homem, é jovem, não, é estudante, não, é senhora, não. Todas essas pessoas ao longo do dia vão te olhando de maneiras muito específicas e te colocando nesse lugar que você de fato em algum momento não sabe onde você está. E você nem quer saber. Né? Você prefere não saber, não formular ideia sobre si mesmo durante a análise. Agora, no intervalo, depois, você fala, porra, aquele negócio que eu falei, acho que não foi o momento daquela intervenção. Mas você só pensa ou você escreve a respeito? Só penso. Tá. Comecei escrevendo, mas hoje eu só deixo tudo na cabeça. Uma forma de elaborar. É uma forma de elaborar, porque daí eu deixo mais ou menos, claro, tirando a parte técnica, eu deixo mais ou menos a cargo do meu próprio inconsciente. Como eu tô com você, meu paciente, há tanto tempo, tal, se você fosse... Eu lembro de algo que você disse há 5 anos que desata esse nó de hoje, ou isso que a gente está falando hoje, mas eu preciso me lembrar, deixa que o meu inconsciente traz. Não posso ter uma pretensão, não posso ter um prontuário do meu paciente e achar que eu vou chegar lá e vou montar um quebra-cabeça para ele, porque, de novo, deixa de ser sobre ele e volta a ser sobre mim. Então, assim, não é uma posição fácil do analista, mas é uma posição gratificante. Ela é muito interessante, muito interessante. Nós somos só... ser curioso, antes de mais nada. Muito curioso. Importante isso. Vamos falar das questões atribuídas a Freud sobre os mecanismos de defesa. Mais ou menos 29, 32? 29, 32, sim, entre ele, a filha, outras pessoas, sim. Quais são os mais comuns mecanismos utilizados de maneira contemporânea?
Hoje, é que assim, primeiro que não se usa um por vez, né? Usa-se vários e misturados, mas há um preferido aqui e ali, o que funciona melhor para aquela situação. Mas hoje a gente tem muito racionalização, né? A gente tem a identificação projetiva, que é no caso, por exemplo, do seu filho. Então, assim, identificação projetiva não, eu entendo que ele passou por isso porque ele está dizendo, ele tem 5 milhões. Eu já estou colocando o meu próprio ego junto com o cara. Na verdade, eu não sei quem é, né, de fato, enquanto ser humano. A negação, muito grande, porque daí você nega, né, você está no seu Instagram, você vai e fala, depois você volta e diz que estava fora de contexto. Então, basicamente, é negação. Eu não presto muita atenção durante mais a análise, né? A gente não tem mais a coisa mas é a negação, a censura deliberada, que aí é uma parte que eu faço de escolha, né? Então eu vou contar para o Douglas, meu analista, que eu bati o carro, mas eu não vou falar para ele que foi na hora que eu olhei para aquela moça de saia curta ao passar. Isso é uma censura deliberada, é uma censura que eu faço de propósito e eu não quero contar para o meu analista, porque de alguma forma isso me constrange. O que é bom, porque tem transferência envolvida. Eu preciso, né? Aquilo me parece uma bússola moral ali e eu acabo querendo não te contar. Então tem a censura deliberada, só que para o analista ela não é importante, porque é a história que você está contando sobre você e o acidente, não é sobre a moça que estava passando no momento. A moça vai aparecer, ainda que seja daqui a 5 anos. Perfeito. Só vou retroceder a pergunta, eu volto, assim, o que é um mecanismo de defesa? E dentro desse ego, superego, onde ele entra e por que ele existe? Tá, legal. Vamos assim, eu falo que dá para pensar sempre em BBB, assim, bebê no berço berrando. Esse bebê no berço berrando, ele está desamparado. O inconsciente já existe, mas ele está em desamparo. A mãe foi fazer o TT, foi ao banheiro, alguém deixou ele ali e ele está chorando desamparado. Durante esse processo, essa dor é tão grande que ele não tem linguagem para dizer. Por que esse bebê está chorando? Você arrisca um palpite? Não sei te dizer. Fome. Fome é um bom palpite, mas pode ser dor de ouvido. Pode ser porque fez cocô e está incomodando a prasta nas costas. E o bebê não... Isso a gente está supondo, mas o bebê não tem a menor noção de linguagem. Então, essa intensidade, essa descarga no psiquismo da criança, a gente chama de recalque. Então, ela precisa jogar isso para dentro do inconsciente, que é recalcar, o processo é recalcar, joga para dentro do inconsciente, porque eu não sei lidar com isso. Eu estou desamparado, eu estou desesperado e eu não sei lidar com isso. Só que acontece, depois de um tempo, à medida que a gente vai crescendo, o retorno do recalcado acontece. Ou seja, aquilo que foi jogado lá nesse depósito, entre muitas aspas, vai tentando voltar para elaborar. Vamos supor, de maneira muito grosseira, tá? Naquela época, naqueles 3 meses de vida, era fome. Então agora vamos voltar e elaborar a minha relação com a comida. De maneira grosseira, estou dizendo. Então vamos elaborar a questão com a comida. Só que daí o mecanismo de defesa entra e fala, não, sua vez já foi. Já resolveu a sua questão lá, né? Já foi aquele dia daquele choro, daquele sofrimento. E aí o mecanismo de defesa tenta conter aquele ímpeto, né, de impulso, só que não consegue. Por quê? Porque o retorno do recalcado vai passando pelas frestas. Ele vai se disfarçando, ele passa de uma outra maneira, de um outro jeito. Então, a função do mecanismo é deixar contido onde estava. Mas o que vem depois do mecanismo é o sintoma. Ou seja, o que passa pelo mecanismo se torna sintoma depois, que é o que gera sofrimento. Mas ele tenta preservar o ego, é isso? Exato. Mas preservar de uma posição que ele acredita que o ego é. Por exemplo, eu sou Douglas, empreendedor, bom de marketing, tenho um podcast, tenho uma empresa de consultoria em marketing, sou mentor e tudo mais, então tenho uma imagem que eu acredito que sou, e isso pode gerar um desconforto à minha imagem, é mais ou menos isso? Não só a sua imagem, mas é que aquilo que vem de lá, que é desconhecido, desestabiliza a sua noção de realidade. Não é um pensamento sobre si. O ego, ele é o princípio da realidade. Então, tudo que você vê sobre si também. Mas a realidade pode ser afetada se você virar um Douglas chorão de 3 meses a qualquer situação ou problema do dia a dia. Mas se for uma situação desconfortável, eu lembro de um livro de Brené Brown, que diz Coragem Sem Perfeito. Nós temos a questão de estar mais vulneráveis, mais próximos daquilo da nossa essência nós somos, e hoje em dia parece que, principalmente
há uma camada de existência dos adultos, principalmente os homens, né? Sim. É isso, de estar forte, de ser provedor, a minha geração tem muito disso, né? Nosso maior medo era deixarmos de sermos bons provedores, isso era assustador, né? A força vem daí. Não há um fundo aí de uma certa coerência dentro desse mecanismo nos proteger, e essa antítese, eu gosto muito disso, né, de dizer que eu não posso ser frágil, eu não posso chorar, por exemplo. Sim. Eu lembro da minha geração, mas você não pode chorar, chorar não é legal. Imagina, vai lá, e você entrava nos quartos, né, escuros, banheiros, e chorava. Chorava no banho. No banho, não é? Onde você sentia mais, aí o que você tá chorando? Não, eu tô com princípio de gripe. Até hoje, né, eu lembro que no meu segundo divórcio, eu passei um luto muito grande e chorava no banheiro, senti dores absurdas, 6 meses de muito sofrimento, mas eu como adulto, acho que de tanta terapia, falei, cara, eu me permiti entender o luto, entender a dor, e chorava mesmo, pedindo intrauterino, pedindo a minha mãe. E a minha mãe tinha falecido no mesmo ano. Então tinha uma dor, né, do divórcio, e uma dor da ausência física da minha mãe pela morte dela. Então, cara, eu chorei meses, 6 meses, mas eu não contive a criança, essa dor. Me senti vulnerável, e eu sou introvertido, então não sou de muitas pessoas, mas foi libertador. Minha pergunta a você como profissional é isso. Essa antítese de não segurar essa questão do mecanismo, mas de eu chorar ou de mostrar mais frágil. Como é que eu lido tudo isso de maneira contemporânea, né, nessas gerações que estão agora assumindo esse papel de adulto? Então, justamente com a educação da psicanálise, né, com o ponto onde você chega de maturidade para lidar com as coisas. Você chorou durante 6 meses. Você quebrou contratos durante 6 meses? Não. Você passou para trás alguém que estava negociando com você? Não. Você destratou, maltratou a moça do caixa do supermercado? Não. Isso é a sua maturidade. O choro é uma escolha madura de um homem adulto que diz, por aqui funciona. E aí você vai lá e faz isso. O que o mecanismo de defesa tenta fazer é proteger do contato daquilo que ele também desconhece. Ele também não sabe o que é. Entendi. Entende? Ele não sabe o que é. Vai vir o choro do 3 meses, vai vir a esqueceu na escola na 4ª série. Ele também não sabe, é só energia, é quantum de afeto. Perfeito. É só isso que tá lá. Então ele tá tentando proteger. Então assim, o que vem depois que vira sintoma é o mau funcionamento do mecanismo. Perfeito. Mas o que ele pretende é justamente te proteger do reviver e do desconhecido. Perfeito. E de repetir as coisas. Só que daí você passa a repetir porque vai a gente fala pelos vãos dos dedos, assim, ele passa, ele se disfarça, se você quiser eu posso até contar uma passagem que eu gosto bastante, eu devo ter contado até numa palestra que eu fiz sua, que era da vovó que transportava lambretas, que roubava lambretas, eu não sei se você lembra. Conta pra nós. E tinha na 4ª série da minha época, pelo menos tinha a vovó que, ela não é tráfico, quando você faz de alfândega, você não está traficando, você está contrabandeando. E tinha realmente na cartilha da 4ª série. Então assim, era a vovó que contrabandeava lambretas. Então ela passava todos os dias pela alfândega, com uma lambreta e um saco de areia na garupa, né? Então ela passava. E eu guardo, mas essa velha, todo dia ela passa aqui, não é possível. Ou toda semana, né? Vamos por um período. E aí ela passava com a lambreta, Mas não é possível que essa velha, não tem areia aqui no país dela? Que areia é essa? É uma areia especial? E ele já fez diversas vezes de abrir o saco. Não, hoje eu vou surpreender ela. Não, hoje eu vou deixar ela passar com o saco de areia, amanhã eu surpreendo que ela vai estar com as armas, com a droga, seja a porra que for lá dentro. Bom, palavrão, tipo... Fica tranquilo. Né? Aí chega uma hora que ele tá tão desesperado, que ele chega nela e diz o seguinte: minha senhora, eu estou trabalhando aqui há 20 anos e nesse último ano ou 2, a senhora está aqui passando com esse saco de areia, eu não entendo, é só areia, e eu já revistei, já tentei olhar, já olhei o saco, é o mesmo saco e tudo mais. O que acontece? Eu juro para a senhora, eu vou fazer um acordo de cavalheiro com a senhora, se a senhora me contar o que está acontecendo, para a senhora atravessar essa fronteira todos os dias, eu não vou dar queixa, vai ser o nosso segredo, vai ser a nossa forma, né, de a senhora continuar fazendo o que está fazendo e eu continuar com o meu emprego. Por favor. Ela falou: meu filho, sabe o que é o negócio? Eu estou contrabandeando lambretas. Não era areia, era saco, não era nada, era lambretas. Então, na alfândega do inconsciente, né, o mecanismo de defesa está ali e a velhinha está passando com a lambreta. Então ele se disfarça. E aí, quanto mais
o mecanismo falha, mais lambretas a velha passa. E se passa lambretas, vira uma gangue de lambretas. Então fica o quê? Compulsão à repetição. Repete, repete, repete. Por exemplo, vamos pôr hoje. Bebo hoje, amanhã eu choro e lamento porque eu bebi. À noite eu bebo e depois eu bebo e vou. E passo uma vida fazendo isso. Gozando, porque é paradoxal, porque dá prazer e dor ao mesmo tempo. E aí eu continuo fazendo isso. Mas na verdade é por quê? Porque o guarda da alfândega negociou com a velha. Ele não poderia ter negociado com a velha. Se fosse para deixar de fato... Cumprir as regras da lei. Cumprir as regras da lei, né? E do superego ali e tal, que seria o chefe dele, estaria tudo certo. Mas o guarda negocia. Então é mais ou menos assim, ó. Deixa eu passar com essa lambreta que amanhã eu te trago um bolo de fubá. Aí vai o compulsivo por comida e dá-lhe bolo de fubá, 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 e dá-lhe bolo de fubá. Isso na vida adulta pode ser desvio, a questão da bebida, cigarro, drogas, sexo. Tudo, sexo, inclusive. Tudo que é de prazer imediato e de prazer imediato enquanto resultado e momentâneo, passageiro, momentaneamente, vai gerar uma compulsão. Então eu vou fazer. Então assim, pro analista, boa essa que você falou do sexo, por exemplo. Pro analista, se é sexo ou é bolo de fubá, não faz a menor diferença. Eu tô tratando compulsão. É só isso. O que vai fazer diferenciar é o nosso percurso, desatando nós e o que a gente vai fazer a respeito para resolver a sua compulsão de comer bolo de fubá. O analista não faz cálculo moral. Eu ouço coisas das pessoas... Total sentido. Que, assim, às vezes eu falo assim, não é possível, assim. Nem as minhas amigas dão conta de me falar tanta barbaridade quanto essa paciente me fala. Né? Barbaridades no sentido de coisas íntimas. E para mim é só uma pessoa falando das compulsões dela, dos sintomas dela e das dores dela. Isso é muito profundo, Ricardo. E, assim, eu sou apaixonado por esportes, vim do futebol, depois corrida, depois do alto e triatlon. E tinha um grupo de pessoas que treinavam com a gente e faziam isso de maneira 7 dias por semana, manhã, tarde, noite, inclusive tem que descansar, o corpo pede. Mas para a sociedade, então tinha 2 balanços, eu observava isso. Então a pessoa que treinava de maneira nessa compulsão. Todos os dias, saía de madrugada no domingo, que era o dia de descanso, e estava de madrugada pedalando. Legal? E uma pessoa voltando de uma balada, talvez cheirando álcool. Então, para a sociedade em dado momento local, olha que vergonha, cheirando álcool, provavelmente exatamente com drogas. Olha que lindo, que exemplo de pessoa. Mas os dois estão no módulo compulsão. Exato. Ou não, talvez ele só beba naquele dia da semana. Perfeito. Mas parece o comportamento. E aí vem uma coisa importante para nós empreendedores, porque nós também temos compulsões. Nós temos compulsões por conquistas, né? Nós somos o Mutley do Vicky Vigarista. Nós queremos recompensa o tempo todo. Então, nós queremos ser bons no futebol, bons no esporte, bons no ciclismo, bons empreendedores, bons pais. E o tempo todo nós queremos uma métricas para ser medido, mas na verdade nós queremos a compulsão do reconhecimento. Medalha, 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 medalha. Exato. E isso parece importante porque a sociedade olha para a gente e nos tem como modelo. Aí nós temos seguidores, pessoas que aplaudem, pessoas que nos colocam como um modelo, né? Estou colocando eu, talvez, né, não nesse número, mas na grandeza. E nós queremos números absurdos. Seguidores no Instagram, seguidores nas redes sociais. Então eu falo das minhas conquistas e à medida que eu falo, eu sou reconhecido, cliques e curtidas, e eu quero falar mais e começo a falar para as pessoas de coisas ainda que eu vou fazer. A minha pergunta é, legal, é o primeiro comportamento de metas. Estabelece uma meta que tem um significado pessoal, um desafio. Tem um desafio mesmo para mim ou já virou uma compulsão de ser uma máquina de vendas, uma máquina de conquista, porque eu quero e sou refém dessa atenção líquida de pessoas que eu até desconheço em função do palco da vida. Como é que a psicanálise trata disso para medir uma compulsão sadia ou uma compulsão ou todas são compulsões? Tá. Primeiro, não tem compulsão sadia, porque se ela é uma compulsão, ela está tentando resolver desesperadamente uma caceta que está mal resolvida da infância e de algum momento. Então não tem compulsão sadia. Eu sou compulsivo por livros. Que legal, mas e a realidade você enxerga quando? Eu leio 5 livros por semana, mas e os pássaros da sua janela, quando acontece? Ou você vê só os pássaros dos livros que você lê? Tá? Então compulsão é compulsão. Agora, eu perdi o quê? A linha de raciocínio da sua pergunta, se você puder fazer. Porque assim, existe uma coisa que é importante, eu até... qual é o limite da compulsão, não é isso? Vou ser mais específico ainda, provocativo, né? Eu pego, por exemplo, hoje nessa linha líquida, né, de um mundo perfeito, que é um mundo observado pela janela. Então eu pego uma janela de um celular, então vou dar um exemplo clássico, o guri tá lá,
com a esposa, Uhum. e ela tá deitada na cama, já dormindo, cansada, cuidou dos filhos, cuidou da casa, trabalha e tudo mais. Ele pega lá o celular e começa a rolar e vê mulheres lindas em lugares maravilhosos, não sei o que, e começa a ter os desejos e uma série de outras coisas. Ele olha do lado e vê aquela mulher com aquele moletom, aquela, né, roncando e tal, a realidade, ou vice-versa, né, a mulher também olhando para o homem, e chama de realidade. Então ele começa a desejar aquela vida que está lá na tela de um Instagram, de um Facebook, de uma rede social. Uhum. E ele vai apequenando e minando a energia dele, porque ele passa a ter um desejo, uma compulsão para aquela vida e uma série de outras coisas. E aí ele entende que ele é infeliz. E a causa da infelicidade é justamente o parceiro ou a parceira. E aí ele tenta viver essa vida. O que ele esquece é que depois, no apagar das luzes, aquela guria, o guri que fez a postagem, volta para uma vida normal, que provavelmente tem os mesmos dilemas e os mesmos problemas e tudo mais. Isso também é uma compulsão, ou seja, esse desejo, hoje, Bauman chamava isso de amor líquido, né? Sim. Isso é uma compulsão ou pode virar uma compulsão? E quando vira uma compulsão? Tem se tornado uma compulsão. Principalmente para gerações mais jovens, né? Eu digo as porque não é a nossa, mas já tem umas 2 depois da gente. Então, tem se tornado realmente uma compulsão. O que vai determinar se é uma compulsão é a repetição e os prejuízos que você toma. Porque se o processo, né, de ficar brincando ali no celular ou jogar tênis, né, quais são os prejuízos? O que isso me angustia, né? Qual é o momento? Por exemplo, o cara compara a mulher dele com a da tela e isso gera uma angústia. Então, quanto mais ele faz aquilo, maior a chance de ficar ou complementar. Ele vê a tela, deixa a mulher de moletom, vai ao banheiro e se masturba. Aí o que acontece? No outro dia ele faz o quê? Ele vai ao banheiro e se masturba e vê a mulher e aí ele começa a se afastar da mulher dele e preferir gozar, e aí literalmente nesse caso profundo, com a tela. E aí vira o quê? Vira gozo de psicanálise. Por quê? Porque vai, se masturba, volta culpado. Vai, se masturba, volta culpado. Vai, se masturba, volta culpado. Então, a compulsão, ela precisa ter essa característica da culpa. Ela precisa ter a característica do prejuízo, do não deveria ter feito. Agora, se é uma compulsão que ainda não é uma compulsão, né, danosa, só uma repetição que a pessoa usa para fazer de alívio, eu choro todos os domingos, ou eu choro 6 meses no ano e os outros 6 meses eu não choro, ok, é maturidade e é caminhos que você encontrou para lidar com a sua angústia. Do contrário, é você sendo referência para buscar reverência das pessoas. Profundo isso. Então você se torna referência no Instagram, referência no seu trabalho, referência no caralho a 4, porque você quer reverência do outro. Aí se você chega na análise, a gente vai tentar entender onde é que faltou a reverência do majestade o bebezinho. Ou qual geralmente acontece em questões de uma família com muitos filhos. Sim. Talvez na cabeça ou na inconsciente a questão de um desejo, de um afeto maior de um pai e de uma mãe. Exatamente. Perfeito. Deixa eu agora entender um pouco, eu li um pouco do teu livro. Sim, sim. E lembro, quando que a gente fez Empretec mesmo? 2014, 15? 12. E lá se vão 14 anos. E eu tive o prazer de ter o Ricardo em sala, e para quem fez Empretec comigo, eu sou extremamente assertivo, para alguns agressivo, né? Não orna muito, né? Mas eu lembro que nós tínhamos uma atividade que é elaborar uma empresa em 6 dias, e você tinha que fazer algo fora da sua zona de conforto e montar um negócio. E o Ricardo não quis fazer. Não, resistência pura. E aí nós brigamos muito, quer dizer, ele brigou comigo, eu não brigo com ninguém. E aí ele falou, eu vou embora. Aí, no outro dia ele voltou, eu vou ficar aqui na sala mesmo. Tá? Você pode ficar, mas não vai participar de nada, porque a regra é clara, Arnaldo César Coelho tem que fazer. Exato. E você não vai receber o certificado. Ele falou, eu vou bater o pé porque eu vou. Eu falei, cara, você não vai. E aí ele tentou, talvez, uma sedução e tudo mais, mas aos 47 do segundo tempo, ele teve uma ideia, e ele fez um porquinho, e vendeu esse porquinho, né, um cofre, uma vermelho. Ideia maravilhosa, vermelha, e acabou vencendo a competição. E aí eu vi o Kevin, você traz uma coisa importante nesse livro, a gente vai falar sobre ele, que eu entendo, Ricardo, na minha experiência como facilitador, como empreendedor, de que as pessoas não têm medo do sucesso. As pessoas não têm medo do fracasso. As pessoas não têm medo do fracasso. As pessoas têm medo do sucesso. Até porque você mudar de patamar, mudar de vida e tudo mais, não é tão difícil. Não é que seja fácil.
mas o pior vem depois, que é a manutenção. É sustentar. Então você foi lá, comprou uma casa legal no condomínio, você comprou 2 carros, você tem um clube de tênis, você tem 2, 3 viagens programadas por ano, você comprou um apartamento na praia, tudo isso tem uma sustentação. E aí é uma energia que você sabe que você vai ter que ter o desdobramento a cada instante. Manter-se em alta performance é para poucos. Então o problema não é o sucesso, o problema é pagar a conta do sucesso. Exatamente. Porque é igual uma competição, manter-se na primeira divisão é um esforço muito grande, o campeonato é longo, é exaustivo, tem lesões, complicações, N situações. E aí o Kevin fala um pouco sobre isso, porque ele é ancorado numa situação de ter a premissa básica de como fracasso, e aceitar o fracasso já como uma possibilidade latente. Sim, em função disso ele se comporta, e até porque a nossa sociedade não é uma sociedade que valoriza o fracassado, mas ela entende, e até de certa forma acolhe no sentido, ô dó, vem cá. Exato, a minha nona tinha uma expressão, uma palavra, minha família tinha uma palavra chamada tadinho, nunca teve nada. Exato. E assim, usando um português muito claro, só fodia a vida do guri. Por quê? Porque colocava no lugar em que ele achava, ele não tinha forças para sair. Ser tadinho era bom, né? E a vida devia alguma coisa para ele. E a vida era tão cruel, porque ou era a vida, ou era um terceiro poderoso. Então um Deus, que fez uma promessa lá atrás, tem a obrigação de dar alguma coisa para ele. E ele ficava naquela inércia esperando que os milagres acontecessem. Exato. E ele se colocou numa situação passiva de vítima. E você traz uma narrativa espetacular do livro. Que assim, eu, de alguma forma, consciente ou não, escolho o fracasso. Exato. Porque é um caminho que, de certa forma, o script está lá e está tudo certo, né? Exatamente. Fala um pouco mais sobre isso, sobre como é que você chegou nessa conclusão, e pelo que eu entendi, o Kevin é você. Não. Ou não? Não. É uma, o que tem do Kevin aqui? Não, o Kevin pode ser eu, pode ser. Como pode ser eu? Não, como pode ser você. Mas ele pode ser eu dentro da minha própria história, porque ele é um alter ego. O Kevin é uma saída que eu encontrei na minha adolescência, que aí eu tenho um princípio, e que ficou até hoje, mas eu tenho um princípio ali de depressão, né, que daí quando eu saio da casa dos meus pais e tal, Quantos só anos? Que naquela época 16. E aí eu saio da casa dos meus pais e começo a deprimir, mas deprimir depois de 1 ano ou 2. É bom a gente também pensar nisso, né? Acha que o trauma é algo que reverbera imediatamente. Não é assim que funciona. Uma coisa acontece, daqui 1 ano, daqui 2, ela pode, né? Então eu comecei, depois de 1 ano ou 2, comecei a ficar deprimido. E aí, por coincidência, eu comecei a assistir uma série na TV Cultura, eu não sei se você chegava a assistir naquela época, mas chamava Anos Incríveis. Era uma série americana de 88, mas no Brasil passava em 94, né? Porque assim, o negócio tinha um delay assim, de tecnologia. E aí eu comecei a assistir aquela série por acaso, aqui em Indaiatuba, porque eu morava, né, os meus pais moravam lá em Badibacite, e aí eu comecei a assistir e o moleque tinha a vida perfeita, era a vida que eu queria. Mas não perfeita porque ele não tinha conflitos, é porque todos os conflitos dele eram tão programados. Era tão bacana tomar o pé da namoradinha da 4ª série, o pai chegar bravo e ficar fazendo contas até de madrugada para pagar os impostos. Era tudo muito cômico e dramático ao mesmo tempo. Então ele tinha a vida perfeita. Enquanto isso eu estava dormindo com 5 irmãos numa beliche, né? E o meu pai tava, porra, caralho, buceta pra todo lado e xingando todo mundo. E aí eu começo a assistir esse Kevin, e aí o inconsciente dá conta das coisas sempre, e começo a escrever os meus diários como se eu escrevesse na perspectiva de quem o conhecia. Então eu vou escrevendo, olha, Kevin, tal coisa, tal pai, tal fulano, tal não sei o quê, vou escrevendo as minhas coisas. Então ele é um alter ego que passou a ser parte de mim. Meu pai detestava, odiava essa série. Porque eu fazia mundos e fundos para assistir. Mundos e fundos, não importava quem era, que horas, eu dava um jeito de estar em casa para assistir. Chegou a época de estar passando às 6 da manhã e ele falava, esse filho da puta não levanta para trabalhar, mas para assistir essa série, esse caralho, ele assiste, né? E ele começou a pegar raiva também de eu escrever os cadernos, porque ele achava que eu estava me vitimizando. Tá? Então assim, essa foi a dinâmica para conhecer o Kevin, né? Sobre o fracasso, o que acontece? Eu sim, sempre me senti fracassado, nesse período ainda mais adolescente, improdutivo, julgado o tempo todo, né? E questionado pelo pai. Óbvio que todo mundo naquela época, adolescente, hoje são menos questionados, né? Eu acho que os adolescentes, né? Mas os da nossa época sofriam um pouco mais questionamentos. Então era a ideia de um fracassado, só que daí tem uma ironia aí, porque esse livro é a minha primeira realização, de fato, no sentido físico. Eu posso pegar esse livro, porque todas as outras que eu fiz de maneira intelectual eu duvido.
o porquinho ainda entra, porque o porquinho tá lá, o porquinho, né? Materializado o porquinho, mas esse é o livro, né? Então não é nem a grana, é o livro em si. Ele pode ser, né, manuseado e tal. Então tem uma ironia que a gente diz que o fim de análise acontece quando a análise fracassa. Então, quando é o fim da análise? Quando a análise fracassa. Ela fracassa por quê? Porque ela não dá conta da sua angústia, porque ela não dá conta do seu sofrimento? Não, porque agora você quer fazer isso. Você não precisa mais do analista. Então, o analista precisa fracassar para você começar a cuidar da sua própria dor. Então, a análise termina quando ela fracassa. E aí virou o fracassado de verdade com o fracasso da análise. Então, meu psicanalista é uma IA diário de um fracassado. Fracassado que fracassou uma adolescência, mas um fracassado que rompeu e venceu a análise. Porque eu cheguei na minha analista e falei assim, ó, chega. Depois que eu falei chega para minha analista, eu escrevi um livro. E, de certa forma... Nessa sequência, nessa ordem. Nessa ordem. E me conta mais do livro. O que se trata o livro? Eu lembro que na síntese, né? Você se colocou numa posição de analisando, né? De analisando, sim. Para um profissional que é uma IA. Exato, né? Exato. E isso, aqui eu deixo o meu registro, é assustador, porque eu converso com 9 em cada 10 pessoas, eles me dizem, e eu não sou digital, né? Sou analógico, e eles falam, pergunta para IA. Cara, eu nunca fiz uma pergunta. Acho que eu estou atrasado em muito. Bastante. Quase tanto quanto no Instagram. Cara, eu sei, eu tenho os meus demônios. Não, mas é bom. Mas eu digo isso porque é assustador. Né? Eu lembro do livro do Homo Deus, que ele diz o seguinte: se toda vez que você tem dúvida, né, você vai para o oráculo, ele deu o exemplo do Waze, e você resolve, o Waze mandou eu por aqui, eu vou por lá, e aí de repente você pega um trânsito. Não, agora eu não vou pelo caminho indicado pelo Waze, eu vou para cá. E você pega um outro trânsito, chega atrasado. E a partir do momento que você vai e tem fatos e eventos que ele te coloca no lugar certo, você deixa de duvidar, e com o seu instinto, o seu conhecimento, o oráculo se torna Deus. Então, para onde você vai, você não pergunta mais. Você coloca e pergunta para o seu Deus o que você deve fazer. Exatamente. Ele escreveu esse livro muito antes da IA, eu pego na IA hoje. Eu vejo a minha filha, a Helena, de 10 anos, ela faz coisas absurdas, e eu tinha até uma cicatriz. Eu falei, filha, o que será que é isso? Peraí, ele tirou uma foto e perguntou, falou, olha, o IA está dizendo. Eu falei, filha, mas não tem outras possibilidades? Então isso para mim é assustador, né? Como é que foi essa viagem nesses 8 meses aí de imersão com uma IA? Como é que foi esse psicanalista? Tá, o caminho que eu fiz na psicanálise, ela meio que mudou um pouquinho da minha percepção da minha própria história, que bom, mas os meus cadernos eu sempre trouxe comigo. Eu nunca os queimei, eu sempre tinha aquela ideia do queimar a ponte, não sei o quê, e quando eu olhava para os meus cadernos, eu falava, não, cacete, tem coisa aí. Eu sentia que a minha história estava ali, morria de medo, mas achava ótima a dinâmica do queimar a ponte e que deixar lá. Mas, fazendo análise, eu sabia, essas histórias vão ficar no seu inconsciente, em forma de energia. Pior ainda, que você não sabe que cara ela tem, né? A coisa vai estar lá recalcada de qualquer forma. Então, a minha vontade, depois de me tornar analista, era analisar a mim mesmo pela ótica do psicanalista adulto. Então, era pegar o Ricardo aí falando que bebeu até de manhã para não chegar em casa e o pai não brigar, e atender esse garoto. Essa era a minha pretensão. Mas aí, como não cheguei a me aprofundar nisso e chegou a IA, eu falei, eu vou fazer então como ela, com que ela analise eu contando, e aí eu vou trazendo os cadernos para esse meio. Por coincidência, depois que eu dei tchau para minha analista, nessa temporada, porque fim de análise não é fim de análise, tá? É fim de temporada. Logo eu volto com ela e tal. Ela queria fazer um trabalho sobre os perigos da IA, sobre os riscos que se corria. Tem os meninos, eu até cito aí no final, que se mataram nos Estados Unidos, os pais estão processando e tudo mais, porque se relacionaram com a IA de maneira terapêutica, e a IA foi conduzindo de fato à morte, né? Assim, até que se levantem os culpados e se chega aos culpados, a ideia é que a IA matou as crianças e tal. Não foi um lote, tá? Foi cada criança na sua história, na sua angústia, na sua questão, optou por finalizar a vida. Não foi uma coisa deliberada assim.
E aí a minha analista queria fazer um trabalho para apresentar no Espírito Santo, eu falei, então eu vou de cobaia. Eu já estava fuçando já há bastante tempo, fazendo imagem e perguntando coisa tal, e estava gostando, e tinha dado tchau para ela, sei lá, um mês antes. E aí eu falei, eu vou de cobaia e te mando o resultado. Ela já conhecia tudo de mim, né? Agora todo mundo vai conhecer tudo de mim aí, porque tem coisa que nem ela sabe. E aí eu comecei a fazer o trabalho para ela. Quando chegou em 2 meses, por que aconteceu? Virou uma compulsão, eu fazia todos os dias. Eu não fiz uma vez por semana, 2 vezes por semana, quando, né, como é recomendado. Eu comecei a fazer todos os dias. Virou uma compulsão nesse período. E aí, em 2 meses, ela falou, Ricardo, chega, não aguento mais, tem muito material. Não dá para eu fazer o trabalho. Deixa, né, tá bom para mim. Né, se quiser continuar, continua. Aí eu continuei por mais 6 meses. Então esse processo era de fazer análise de mim, enquanto paciente da IA mesmo, nessa posição. Honesta e sincera com absolutamente tudo. Tinha a ideia de avaliar como ela me via na adolescência, porque há um certo ciúmes, né? Eu me vejo assim na adolescência, mas você tá me vendo como? Então ela me via de uma outra forma na adolescência, e tinha eu, psicanalista puto, quando ela agia como coach. Que daí eu falava, não é coach, caralho, é psicanálise, você tá errando aqui, você tá julgando... Isso aí, Isso aí, exato. E aí eu discutia com ela como se fosse um prompt. O prompt sabe o que é, né? Sim. Foi bom perguntar, porque vai que não, né? O prompt é como se ele fosse um prompt sendo elaborado ao longo de 8 meses, porque eu tenho muita coisa aí que eu, como analista, me posicionava. Isso aqui você não deve fazer, isso aqui você não deveria ter feito e tal. Tem muito disso. É só no segundo livro mesmo, que daí ela já está por conta própria e aí ela fala o que ela quer e faz o que ela quer. E quais conclusões você tirou? Lembrando que o livro foi feito antes desse boom, né, de avanço da IA. Eu passei o ano 2025, né, que eu passei fazendo a análise, assim. Então eu sou meio contemporâneo, assim, tanto nisso quanto no atendimento online, que eu comecei a atender em 2016, e as pessoas falavam que não funcionava e precisou de uma pandemia global para todo mundo correr para frente do computador e atender as pessoas, né? Eu falo, agora agora o livro dá para comprar antes, ou vai esperar, né? Aí ia tomar seu emprego, porque vai, viu? De terapeutas vai tomar muito emprego. A pergunta de novo, que eu esqueci. Quais são as conclusões que você tirou do livro? As conclusões é que para como diz no Vipassana, uma distração intelectual, uma diversão intelectual, né, que lá no Vipassana eles falam que isso aqui não é uma diversão intelectual, né, isso aqui é algo para você se aprofundar, não é para você ficar pensando a respeito do que eu estou dizendo e tal. Um pouco que eu lembro quando eu fui. Mas como uma diversão intelectual vale muito a pena. Como terapeuta, né, a IA como terapeuta, que é algo a ser pontual, a ser resolvido, a te, de repente, botar uma curiosidade e ir a uma dermato para ver essa cicatriz, ou para você falar como é que eu estruturo melhor essa palestra, ou como que eu faço um balancete melhor da minha empresa, tudo isso é sensacional. Psicanalista, ela vai demorar bastante para ser. Mas vai chegar. Vai chegar, em algum momento vai. Não é assustador. As outras terapias, eu acho que ela já tá ali, já tá pau a pau. Olha, eu lembro isso, no começo de 2000, algumas literaturas, né, diziam que havia um algoritmo já, que depende dos call centers, depende da voz, né, até porque a máquina não vai substituir o humano por causa do pensamento. Não vai substituir, aí chegou a questão do sentimento, lá 2000 alguma coisa, já tinha um algoritmo que fazia o desmembramento, as ligações, depende do tom de voz da pessoa. Para aquele que é mais extrovertido, mais introvertido, eu falei, isso vai chegar, né? Até porque tem lá descarte, né? Penso, logo existo, mas vem aí a linha da neurociência, né? Dizendo que eu sinto, logo existo, né? Que o sentimento vem logo vem antes do pensamento. Exato. Então, a grande barreira que se colocava é que, o pensamento dá para elaborar, mas o sentimento não, as máquinas não vão copiar o pensamento. E aí tem uma IA que acaba fazendo uma leitura muito próxima disso, né? Porque eu lembro de um livro de Bauman que dizia o seguinte, Amor Líquido, olha, você fala de Bauman, né? Que é um sociólogo que, enfim, tem muito tempo que dizia o seguinte, a profecia, virá um tempo que os nossos filhos iam serem criados no parquinho por alguém ausente. Ou seja, de alguma forma ele falava de uma inteligência artificial, isso é assustador. Até eu vejo pais, por exemplo, que tem a questão de instinto. Sim. Né? Eu fui pai maduro, tenho uma filha de 4 anos e uma filha de 9 anos. Sim. Então, se aprender a jogar,
Claro. E aí obviamente, eu tive bons pais, então eu tenho algum repertório. E Sim. eu me considero uma pessoa inteligente, então eu vou tateando nesse aprendizado. Claro. Mas eu nunca precisei, até então, perguntar para uma inteligência artificial como que eu devo educar meus filhos, porque eu tenho uma meta para isso. Sob pena dos pais começarem a buscar coerência, uma métrica de qual a maneira melhor de educar uma criança. E aí isso é assustador, porque, não sei se você conhece, mas a palavra ciência, ela vem de ciência e consciência significa conhecimento. Então, se o conhecimento não está em mim, e eu vou terceirizar essa responsabilidade, vai estar no oráculo, quando serei eu? Sim. Né? Exato. Isso é, para mim, tanto quanto assustador ainda. Né? E eu sou um guri de personalidade forte, no sentido de, cara, as minhas convicções nesse momento são essas, tanto que eu nunca usei até agora, não significa que eu não vá usar. Mas nessa conclusão, olhando para Bauman, que diz que essa educação, ou seja, de novo, esse oráculo que se torna um Deus, né? E aí há um afastamento daquela curiosidade natural que é do humano. Exato. Quanto você acha que isso vai impactar nas relações que estão cada vez mais líquidas? Eu acho que muito, e as pessoas que hoje estão questionando, as pessoas que eu digo, né, a parte do pessoal de saúde mental, de psis, de uma forma geral, terapeutas, psicanalistas, que estão questionando se a IA vai ou não substituí-los, eu posso te dizer que primeiro que eles têm bastante culpa nesse processo. E como eles têm culpa nesse processo? Todo vídeo de Instagram que você vê alguém te ensinando como se afastar de. Como se afastar da mãe narcisista. Como se afastar do marido tóxico. Como se afastar do chefe que ganha dinheiro às suas custas. Como se afastar do colega que quer puxar o seu tapete. Todos os expoentes, né, de psicanálise, ou psicanálise menos, porque não é parte da psicanálise esse tipo de discurso, mas tá dizendo de um afastamento. Tá sempre te ensinando a se afastar de alguém. Não tem ninguém fazendo um discurso de aproximação. Tipo assim, como lidar com a sua mãe apesar dela ser narcisista, caso ela seja, porque eu aqui do Instagram, como é que eu vou diagnosticar a sua mãe? Entende? Se você chega e me diz da sua filha, da sua esposa, de um ente seu, eu preciso olhar como analista para o que acontece com você a partir dessa relação, não sobre eles. Sim. Não é sobre eles, entende? Então, assim, primeiro ponto é isso aí, essa galera vai tomar um pau da IA, porque eles estão ajudando a alimentar a distância entre as pessoas. Porque o ser humano, ele não vive sem o outro. Existe um outro, seja quem for, inclusive uma inteligência artificial. Então esse é o problema, cada pessoa que vai saindo da sua vida, a inteligência artificial vai entrando no lugar. Cada pessoa que vai saindo, que você poderia ligar para um amigo, nossa, aquele bar lá é bacana, aquele que você foi semana passada, você vai lá na IA e pergunta para ela se é bacana. Isso é transferência? Total. Entende? Então assim, a IA, ela não precisa de consciência para ser um agente terapêutico. Eu preciso de consciência. Porque se eu, como ser humano, e a gente conhece ao longo da história, se eu quiser começar a me relacionar com essa garrafa, o que me impede, né? Uma estrutura madura psíquica, obviamente, mas se eu... Lembra do Wilson, como que era? Do náufrago, né? O Wilson, olha o quanto aquele cara sofreu porque o Wilson ficou para trás. Era uma bola de vôlei. Não, era o Wilson. Tanto é que ele precisou pôr um rosto humano ali naquela bola, e aí se tornou o Wilson, não era mais uma bola, e sofreu. Então assim, se por uma bola o cara sofreu, óbvio que a gente tá falando de um filme, mas representa muito do humano, o que uma coisa que consegue te responder à altura, te chamar de rica, ou até rir se você rir junto, pode fazer? Perfeito. Entende? Então assim, é assustador e vai ser cada vez mais, porque as pessoas vão depender disso aí cada vez mais. Porque entre nós não estamos mais buscando, eu não estou falando de união, tá? De resolução de conflitos. Agora, a única resolução de conflito que existe hoje, no século XXI, é o afastamento e a aniquilação do outro. É a única coisa, não me resta mais nada. Maravilha. Ricardo, onde as pessoas encontram o livro para fazer aquisição, a compra? Então, o Oi Kevin, meu psicanalista, é uma IA, ele tem dentro do meu site, que eu fiz caminhos para a Amazon e para o Wiclap. Na Amazon é bom se você for comprar para o Kindle, né, que daí tem o preço bacana do Kindle e Unlimited também, que você pode assinar, e na Wiclap tem melhor preço para você comprar físico. Super recomendo. Oi Kevin, meu psicanalista é uma IA. Ricardo, eu tenho aí 14 anos de amizade, já conheço por várias tentativas e feedbacks que a vida deu para ele.
o que eu posso dizer para você é que esse livro é autoral, ou seja, numa dinâmica que todo mundo diz que pode escrever um livro para você em uma semana, aqui tem no mínimo aí mais de 30 anos de experiência de alguém que sofreu, tem aí a cicatriz da vida, e aí esse autoral dá a ele o direito, né, a autoridade de conversar com você como ser humano, como filho de alguém, irmão de alguém, Exato. e que viveu da vida o seu lado bom, o seu lado ruim, e aí tem o seu olhar. Isso antes desse bom, né, 2025, Exato, antes. desse bom da IA. 2 perguntas finais. O que é família para você? Família para mim, ela é, de alguma maneira, paradoxal, novamente, porque é o mesmo lugar que você se traumatiza, porque você é um bebê e você se traumatiza, tá? Pode ver que eu não falei ninguém espanca o bebê não, tá? Eu falei o bebê está chorando porque a mamãe foi fazer a mamadeira. Isso já é sofrimento, já é trauma. E quem dirá depois as relações, mas... Então eu acho que a família é o melhor lugar para você beber dessas duas poções e aí, adulto, você fazer a sua própria alquimia, assim, das coisas. Perfeito. Tirar o melhor de si, até de quem supostamente te deixou alguma falha ou algum ponto. Perfeito. Tirando o avatar, a armadura do psicanalista, para o Ricardo, ser humano, o que é família para você? A família para mim é o que eu tenho hoje de mais importante, são as pessoas que eu me preocupo, amo, e eu não ofereço a eles por questões psíquicas mesmo, né, que eu fui diagnosticado com um transtorno bipolar e essa depressão persistente, então eu sou o cara que está sempre por perto, mas sempre distante, né, então eu não sou aquele cara integrado ali o tempo todo, mas estou sempre ouvindo uma conversa, sempre indo ao almoço, porque é o que me resta. E, provavelmente eu não vou ter filhos, então eu tenho que me aproveitar do que eu já tenho. Assim. Mas é bacana essa percepção que você tem, da percepção que eles têm de você. Sim, Perfeito. Coisa de analista. Perfeito. E a última pergunta é, o que é a vida para você? Mas não um psicanalista, o Ricardo, ser humano. O que é a vida? Honesta? Honesta. Eu acho que é um grande desperdício. Porque se você tem um nascimento e uma morte para você fazer seu malabarismo entre essas duas peças que o universo te prega, eu acho que ela realmente acaba sendo uma grande perda de tempo. Por quê? Porque as coisas boas que se acabam não tem volta. Da vida. Da geladeira tem volta, do carro tem volta, da viagem tem volta. Da vida, as coisas que se vão não tem mais volta. Mas tem uma tira do Snoopy com o Charlie Brown sempre depressivo, né? Snoopy sempre... Eles estão lá num canto olhando o pôr do sol e eles falam, Snoopy, Charlie Brown, um dia todos nós vamos morrer. O Snoopy pensa, dá aquela refletiva e diz, você tem razão, mas... Em todos os outros, não. Em todos os outros, não, exato. E você sabe que, aproveitando só o gachinho do Snoopy, eu acho que o Snoopy é o alter ego do Charlie Brown. É uma visão interessante. Eu acho que é. O que você faria de novo? Você tem aí uma experiência de tempo, né? O que você faria de novo? De novo? Eu moraria fora de novo com uma outra perspectiva. Porque eu falo aqui no Brasil... Você leva a sua vida, você tem o seu conforto, e quando você vai para a Europa, você mora numa kitnet com 2 cadeiras que você pegou do lixo e acha o máximo porque você está fora. E aqui você não consegue dar o valor nessa coisa. Então eu viajaria de novo com outra perspectiva e eu faria talvez uma outra faculdade também. Legal. Gratidão por estar com a gente, Ricardo. É sempre um prazer. Parabéns pela tua história. Parabéns pelo reconhecimento, né? O reconhecimento, né, de estados, eu chamo sempre de estados, né? Eu gosto muito de uma linha da física que o átomo nunca é nada. Não sei se você... Então o átomo pode ser essa caneca, né? Sim. Multi-passa, né? Sim. É uma dinâmica, mas ele é tudo que pode vir a ser. Exato. Né? E aí, nas leis herméticas, tem lá que o mentalismo, né? Então, tudo começa a questão da mente. Exato. Né? Depois, nós temos uma questão da correspondência, né? O que é em cima, o que é embaixo. Acho que você compreender também, e aí o meu olhar para você nessa história, a questão da bipolaridade, a questão da depressão, mas eu entendo também que você tem um olhar, o quanto você é um homem, né, um ser humano ímpar, com muitas qualidades, com muitas virtudes. E se a vida não nos dá
né, um ponto sem dar correspondência do outro lado. Exato. Né? Então compreenda isso, porque há de vir aí coisas a partir de novos momentos, novas perspectivas, né? Desse átomo que vai vibrar no que pode vir a ser. Sim. Né? E como tudo é mente, então eu desejo que você mentalize coisas fantásticas para sua vida, que essas coisas desçam ao coração e que a ação motora realize aquilo que ainda não foi realizado. Porque ainda dá tempo. Como diria o filósofo estoico Benito de Paulo, e a vida é bonita, e não devemos ter vergonha de cantar, de sermos o quê? Eternos aprendizes. Claro. Eu falei com Ricardo Braz e Silva, autor, psicanalista do livro Oi Kelvin, meu psicanalista é uma IA. Gratidão. E a você, a minha eterna gratidão pelo 2 dedinhos de tempo, paciência de nos ouvir, escutar e ver. Deixa uma mensagem de Carl Rogers. Eu percebo que se fosse estável, prudente e segura, viveria a própria morte. Portanto, eu aceito os altos e baixos emocionais, minhas tristezas, minhas dores, as minhas angústias, porque esse é o preço que eu estou disposto a pagar pelo privilégio de viver uma vida rica, fluida e excitante. Desperte, liberte-se, vai lá ser feliz.